Olá, hoje é dia 11 de agosto de 2015. Salve a advocacia brasileira. Na semana que passou tivemos uma experiência prática de um acusado que estava com prisão preventiva decretada e considerado foragido. Na audiência nós fizemos juntar aos autos um vídeo com a versão do acusado para tentar substituir na prática o interrogatório. O Ministério Público opinou favoravelmente e o juiz deferiu a juntada aos autos. Nosso intuito era levar ao processo a versão pessoal do acusado, afastando com isto o estigma de foragido, auxiliando o magistrado a formatar o seu convencimento para poder dar uma sentença justa. Daí veio a reflexão, que eu quero dividir com todos. Existe direito de voz de réu foragido ou ausente como inerente à autodefesa? O Código Penal é uma enciclopédia das maldades humanas. Nós sempre tivemos na face da terra atos considerados criminosos e seus protagonistas, testemunhas, acusados e vítimas. Para evitar vinganças pessoais, linchamentos e injustiças, a inteligência humana inventou o laboratório do procedimento investigativo, que também não é perfeito. Hoje, como evolução, os fatos criminosos são investigados dentro de regras com arrecadação de provas, de autoria e de materialidade dos crimes. Isso tudo transformado em processo judicial, assegurando acusações e defesas, provém aí hipóteses de sentenças justas ou injustas que condenam ou absolvem pessoas. Mas esse é o risco que as sociedades correm, de acertar ou não. Ninguém tem compromisso com o erro. O objetivo deste vídeo é focar a autodefesa dos acusados, abordando o direito de voz deles. Igualdade perante a lei, ainda que foragidos ou voluntariamente ausentes das cerimônias judiciais do processo penal brasileiro. Existem acusados que, apesar de estarem respondendo em liberdade, não comparecem a audiências. Existem termos também que estigmatizam pessoas que respondem a processos criminais. Suspeito, acusado, réu, ausente, foragido, cúmplice, coautor, partícipe, ou seja, vampiro, demônio, monstro. Termos do gênero que passam a quem ouve e assustam e predispõem os julgadores, o juiz, jurados, e eles podem se transformar em monstros para combater monstros. E não apenas meios de comunicação, mas os operadores do direito, inclusive colegas advogados de outras áreas, são levados na prática a preconceitos que invertem a presunção constitucional da não culpabilidade prévia. Hoje, esses preconceitos reflexos de termos que estigmatizam os acusados em processos é como se não existisse a possibilidade de alguém ser acusado injustamente, estar foragido e ser assim mesmo inocente de fato. O mesmo se diga das vítimas, que também por algum motivo não se apresentam no processo penal. Teriam elas igual direito de voz? Seriam consideradas falsas vítimas ou menos vítimas por terem apenas exercido seu direito de resguardo, não se apresentando nas cerimônias judiciais? A legislação penal brasileira não diferencia acusados, presentes, aprisionados ou não, de ausentes ou foragidos. A legislação penal não considera a fuga crime e a processual penal não diferencia. Mesmo perante o tribunal do júri, se acusados têm direito de não se fazerem presentes nos seus julgamentos, pode o advogado fazer juntar um vídeo com a versão do acusado, com o fim de substituir a presença e o interrogatório? Pode a defesa técnica na audiência, inclusive do tribunal do júri, repito, colocar o acusado online com o juiz e com os jurados?
mesmo quando ausente, considerado foragido. Eu não encontro nada no direito brasileiro que proíba tal prática. Afinal, a defesa deve ser ampla. Se o acusado tem direito de permanecer em silêncio das perguntas do juiz, do Ministério Público, e no mesmo ato concordar em responder às perguntas de sua defesa, se ele tem direito, se ele pode ou mais, que é o direito ao silêncio, ele pode ou menos, que é o direito de voz por qualquer meio, inclusive fazer substituir o seu interrogatório judicial presencial por outra forma de ser ouvido, com idêntico resultado prático. A Constituição fala em amplitude de defesa com os recursos a ela inerentes, e não há nada que impeça o acusado de se manifestar perante a justiça pessoalmente ou por qualquer outro recurso ou meio, ainda que em tempo real. Skype, FaceTime, vídeo com sua versão dos fatos, feito inclusive um filme, um vídeo de seu telefone celular com o que restou da bateria do aparelho e que fez chegar sofregamente nas mãos do advogado de defesa. Inclusive, se é comum testemunhas e réus presos serem ouvidos por videoconferência, o que impede que o acusado, pela sua defesa técnica, dê sua versão, ainda que foragido ou ausente por opção? O fato de ele estar respondendo solto, aprisionado, foragido, não alteraria, no meu ponto de vista, esse importantíssimo direito autodefensivo. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Mais adiante, em seus incisos, diz: a lei punirá qualquer discriminação, aí ligada a direitos e liberdades fundamentais. Mais adiante, aos acusados em geral, são acusados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos, grifo a ela inerentes. E esses recursos tecnológicos são lícitos. O Supremo Tribunal Federal, de longa data, pacificou em sua jurisprudência que é direito natural do homem fugir de um ato que entende ilegal. Qualquer um de nós entenderia dessa forma, diz a decisão do Supremo. É algo natural, inato ao homem. E a fuga para se proteger de uma prisão que o acusado julga ilegal é um direito fundamental do ser humano. E o objetivo deste trabalho, deste modo de promover defesa do acusado foragido ou ausente por opção, é auxiliar na formação do convencimento do julgador para que ele possa fazer um bom julgamento, juiz ou jurados, sem preconceitos ou estigmas como fontes interferentes. Sugiro que todos os colegas operadores do direito, estudantes, inclusive fica aí minha sugestão para a TCC, aprofundem esse tema. Os antigos diziam que em matéria de direitos fundamentais, aquele que por pouco que faça, por muito será lembrado. E é uma época que nós devemos raciocinar para não tolhermos direitos da cidadania. E aqui, no Dia do Advogado, da planície da prática, espero estar contribuindo para o aprimoramento da ciência do direito e do exercício de defesa dos acusados. A questão está posta. Com o meu fraternal abraço. Até mais.